Som. Paz, irmãos, vamos ficar de pé. Quem está pronto para louvar o Senhor, diga glória a Deus. Ele merece o nosso louvor nessa noite. Ele merece o levantar das suas mãos, da sua voz. Ele é o Deus das nossas vidas, não importa o que vivamos. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Cante a Ele. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o reino está. Vamos fazer um trono de louvores ao Senhor, com palmas a Ele. Levanta um aleluia, com tudo que há em mim. Levanta um aleluia, e veja a escuridão fugir. Levanta um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia, declare, e o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o reino está. Batem palmas ao Senhor. Cante mais alto, 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 e cante mais alto, na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas de para louvor, mim, cante mais alto, e o céu vem guerrear cante, por mim. e cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim, cante mais alto, e o céu vem guerrear por mim. e cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar, Alto e mais alto, meu louvor fugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida. Vamos declarar com autoridade. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, meu louvor fugirá. Das cinzas a fé se levantará.
a Ele, aplauda a Ele, Ele é digno do nosso louvor. Somos gratos a Ele, somos gratos pelo amor que nos alcançou. Levante as tuas mãos, adore a Ele por esse amor. Aleluia. Recebe, Senhor. O Senhor é digno, Senhor. Um caminho Ele abriu no mar, e eu dou graças, aleluia. Mesmo sem eu merecer, meu Deus fez. Mesmo sem eu entender, meu Deus fez. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. É o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. Santo, santo, igual não há. Toda glória vou te entregar, e mesmo sem eu merecer, meu Deus fez. Mesmo sem eu entender, meu Deus fez. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. É o meu Deus, sempre esteve. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. Cante isso mais alto. Quem sou? Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Ele te amou, Ele me amou. É o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. Você que é grato, batem palmas ao Senhor. Esse é o louvor dos perdoados por Deus. Esse é o louvor dos perdoados. E eu minhas mãos levantarei. Fui perdoado outra vez, outra vez. E eu todo o meu ser te darei. Fui perdoado outra vez, outra vez. E minhas mãos levantarei. Fui perdoado outra vez, outra vez. E todo o meu ser te darei. Fui perdoado outra vez, outra vez. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Eu sou grato por seu amor. Ele sempre esteve aqui por nós. Sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. Aleluia. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. É o meu Deus, sempre
seu amor. Os gratos aplaudam a esse Deus nessa noite. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Em teu nome reunimos-nos aqui, Jesus. Precisamos da tua presença. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Dessa geração, declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus. Clarício. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Isso acontecerá nessa noite. Levante o nome de Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, saiu agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-te-á. Teu nome é cura, é poderoso. Esse nome tem poder. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-te-á. Vamos declarar isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Liga a tua voz, cante isso. Sob a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sob sua família Nós profetizamos isso. clame o santo nome Jesus. Oh, oh, oh. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sob a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Erga tuas mãos e declare isso. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-te-á. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-te-á. Erga tuas mãos ao Senhor nessa noite. Erga tuas mãos a Ele. Adore a
a Jesus, a presença dele está neste lugar. Adore a Jesus, exalte a Jesus. Erga tuas mãos e exalte a Jesus. Diga palavras de adoração a Jesus. Palavras de adoração ao Rei Jesus, ao Rei Jesus, ao Rei Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Declaramos cânticos a ti, Jesus. Cânticos espirituais em tua presença. Declaramos o teu nome aqui. Sobre a escuridão, declare isso. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Vamos declarar isso bem alto. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai iluminar os olhos do seu entendimento. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Aplauda esse nome, Jesus. Adore a Ele, abre teus lábios em louvor a Jesus. Ele é digno de ser louvado, Ele é digno, Ele é digno. Que nós podemos, ó Deus, se não levantar nosso louvor, nossas mãos e te agradecer por tudo que tem feito por nós. Nós somos, ó Deus, gratos ao Senhor. Por isso louvamos o teu nome nessa noite. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então. Como expressar minha gratidão? Eu posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando você fará diante de Jesus. Eu só posso adorar em adoração. Então vou levantar as minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é não tenho nada além
mais um exercício nessa noite. Erga as tuas mãos e diga para a tua alma, como diz o Salmo 103: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Cante isso. Não tenha vergonha do amor de Deus. Se entregue ao amor de Deus nessa noite. Louve ao Senhor. Vamos subir o som da nossa voz. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Diga a tua alma, louve ao Senhor. Adoração é uma atitude, Senhor, que parte do nosso coração, Senhor. E então nós estamos aqui na Tua casa para Te adorar, para render a Ti nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Não importa como nós chegamos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, se o nosso coração está entristecido, Pai, se estamos preocupados, aqui é o lugar de nos rendermos, Senhor, na Tua presença e sermos curados e sermos renovados, Senhor. Então eu clamo, Pai, aquele que entrou aqui hoje triste, que seja agora, Pai, revestido do óleo de alegria que vem do alto, em nome de Jesus. Ah, Deus, eu intercedo agora, Pai, por aqueles que estão enfermos, que estão enfrentando batalhas, Jesus, Pai, de enfermidades. Nós oramos agora que o óleo do Senhor esteja sobre essas cabeças, em nome de Jesus. Se você está enfrentando uma batalha de enfermidade, põe a mão sobre a tua cabeça agora. Nós declaramos que o óleo de unção, de cura do Senhor venha sobre a sua vida nessa noite. Começa a receber do alto essa cura do Senhor. Nós declaramos, Senhor, e clamamos: cura, cura, Senhor, cura. Ah, Jesus, nós oramos, Senhor, agora clamando, Pai, por todos aqueles que estão passando por algum tratamento. Intervenha, Jesus, intervenha a favor dos teus filhos, Senhor. Oramos pelo nosso irmão Messias, que está se recuperando da cirurgia. Entre em favor, Pai, da vida dele agora naquele hospital, que ele fique totalmente recuperado, que ele saia dali, Senhor, e volte para casa recuperado em nome de Jesus, Papai. Senhor, nós queremos orar pela Ayla, que é uma bebezinha de apenas 2 meses, que está internada em Betim com bronquiolite. Senhor, ela não está bem, mas nós declaramos agora: visita, Senhor, essa menininha em nome de Jesus agora. Encontra ela, Jesus, e cura, cura. Oh Deus, nós declaramos sobre essa neném a cura do Senhor. Encontra, Jesus, essa criança agora, Senhor. Nós enviamos agora as nossas orações até aquele quarto do hospital, Senhor, que ela receba agora um toque do Espírito Santo de cura sobre a vida dela. Nós declaramos cura sobre os pulmões dela, que haja fôlego naqueles pulmões, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela Silmara, nossa irmã que vai fazer cirurgia essa semana. Nós declaramos, Senhor, que tudo já foi providenciado, Senhor, que tudo já fluiu para a glória do nome do Senhor. Ah, Deus, nós entregamos ao Senhor, Pai, cada um que está nos leitos dos hospitais, Pai, aqui em Arcos, na região, cuida, cura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos por aqueles que estão, Pai,
as famílias aqui representadas. Ah, Senhor, entrega a sabedoria aos pais, aos filhos, converta o coração dos pais aos filhos. Nós clamamos nesse momento, visita os lares, visita as casas, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos todo espírito de divórcio, nós repreendemos o espírito de guerra, Pai, que tem roubado a paz nos lares. Restaura os relacionamentos, Jesus, nessa noite. Abençoamos a nossa cidade, Senhor. Abençoamos as autoridades da nossa cidade. Abençoamos as escolas da nossa cidade, as crianças, os jovens, adolescentes, os idosos. Nós abençoamos, Senhor, o nosso país, o nosso estado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, te adoramos. Se você crê, aplauda o Senhor nessa noite. Receba do alto essa provisão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nesse mesmo espírito e entendimento, você pode vir à frente, ainda em atitude de adoração. Nós estamos em adoração, amém? Os nossos dízimos e as nossas ofertas são uma atitude de adoração. Nós adoramos quando nós fazemos algo. Então, se você pode, saia do teu lugar e venha entregar os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Se você quiser, faça por meio digital. Mas que nós tenhamos um coração grato por tudo que o Senhor tem feito. Quantos têm recebido provisão na sua casa? Amém? Se você tem necessidade, o Senhor vai te abençoar nessa noite. Mas se você tem sido provido, traga ao Senhor a parte que é dele. E a palavra do Senhor garante que nada vai te faltar. E a bênção do Senhor transbordará sobre os seus celeiros. Amém? Senhor, eu quero abençoar o teu povo nessa noite. Eu abençoo os dízimos e as ofertas que vão ser depositadas aqui na tua casa, Senhor, nessa noite. Abençoe, multiplique em nome de Jesus, Pai, que não falte, mas que transborde, para que nós possamos abençoar a outros, para a glória do nome do Senhor. Enquanto nós continuamos em adoração, você pode vir nessa ação de adoração ao Senhor. Aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. As vozes vamos declarar. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples pra ver, mas não tem nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Vamos passar nossos avisos aqui. Paz do Senhor, igreja! Sejam muito bem-vindos! O nosso culto é gravado e transmitido. A permanência no local autoriza o uso de imagem. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. Você que está nos visitando pela primeira vez, fale com a gente, temos um presente para você. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Por isso, queremos convidar você para participar de um dos nossos grupos familiares. Eles acontecem em vários bairros da nossa cidade, de segunda a sexta. Tem sempre um grupo esperando por você.
Domingo é dia de estarmos juntos. Às 8h30 da manhã, Escola Dominical. Logo após, às 9h30, acontece o nosso culto de celebração. E às 19 horas, nos encontramos novamente no culto da noite. Aleluia. Só aqueles que estão felizes, diga glória a Deus. A paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Tem gente aqui hoje ficando mais velho. Ela vai esconder debaixo da cadeira. Hoje é aniversário do nosso irmão João Carlos. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Eu mandar você ficar em pé para a gente cantar parabéns, mas melhor não, né? Eu te conheço. Deus abençoe sua vida, irmãos. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Hoje? Não? Ó, exclusivo. Parabéns. Irmãos, olha para alguém do seu lado aí. Olha para trás. Vê se essa pessoa é uma pessoa conhecida. Pergunta para ela: você está visitando a gente se você não conhece? Porque se você está visitando a gente, olha lá, olha o tamanho do sorriso do Bebeto, gente, olha lá, gente, esse homem ri 24 horas por dia. Essa equipe dele está ficando tudo risado, igual ele. Até o Jonathan, que é cara amarrada, está começando a rir desse jeito, né? Você que está visitando a gente, tem um presente para você com essa equipe, tá? Você não pode ir embora sem a gente, sem dar essa honra para a gente poder te presentear, viu? Quem pode aplaudir o Senhor pela vida desse pessoal aí abençoado? Glória a Deus, amém. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 42. Quero que você já me perdoe, porque o frio me pegou de jeito. Ontem a gente estava ali, né, no batismo, piscina gelada, e a minha garganta já começou a arranhar, mas isso não vai para frente não, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia no Salmo 42. Nós estamos alegres no Senhor. Alegria. Às vezes a gente pergunta, eu fiz a pergunta pelo hábito, né? A gente fala quem está feliz, né? Se a gente entender o sentido mesmo da palavra felicidade, a felicidade ela é sempre circunstancial. Se as coisas vão bem, estamos felizes. Se as coisas não vão bem, nós não estamos felizes. Mas felizes ou não, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Quem pode dizer glória a Deus? E um dos frutos do Espírito Santo é alegria. Fala comigo, alegria. A alegria ela não depende daquilo que está acontecendo. A alegria não depende das coisas que estamos vivendo. Nós somos humanos, nós temos sentimentos. No entanto, a alegria do Senhor é o que nos dá força. Olha para alguém perto de você e fala: a alegria do Senhor vai te fortalecer nessa noite. E nós vamos ler um salmo aqui, quando Davi não está nem um pouco alegre. Salmo 42. Vamos ler do 1 ao 5. Ele diz assim: como suspira a corça pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Pode pôr 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Versículo 4: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quem pode dizer isso? Eu ainda louvarei? Levanta a tua mão e diga: eu ainda louvarei. Uma das coisas que eu sou mais apaixonado pela palavra do Senhor é que ela é um livro de histórias reais. Histórias reais. A Bíblia não cria histórias fantasiosas,
A Bíblia não traz histórias para nos impressionar, ela traz verdade e realidade. E nós estamos aqui diante de um momento da vida de Davi, que a palavra de Deus não escondeu que ele estava vivendo uma situação de dor, choro, e ele expressa isso sem medo de nada. Davi expressa os seus sentimentos deprimidos, está dizendo: por que você está abatido, minha alma? Eu ainda o louvarei, espere em Deus. Mas ele está dizendo, ele mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, um homem como Davi, irmãos. Se um homem como Davi passou por situações assim, aflições assim, nós também vamos passar. Ele é um homem como nós. Ele está dizendo: minha alma, por que você está abatida? Ele está com sentimentos deprimidos e ainda com memórias de um tempo que passou, em que para ele as coisas estavam melhores. Você viu um texto? O que ele disse? Eu estou aqui chorando, mas eu me lembro quando eu estava no meio do povo de Deus, louvando, em alegria, não estava nada acontecendo de ruim, estava tudo bem, eu conseguia viver de uma maneira, sorrir mais, eu conseguia louvar com mais facilidade, conseguia me relacionar com as pessoas. Mas de repente Davi se encontra nessa situação, em que ele olha para si mesmo e fala: o que eu estou vivendo hoje não está nada bom, o que eu estou vivendo hoje está muito pior do que eu vivi no passado. Quantas pessoas têm esse sentimento, irmãos? De que o passado foi melhor, de que o passado as coisas eram mais fáceis, de que no passado havia mais motivo, mais alegria para viver. E aqui hoje nessa ministração eu vou pregar pouco e a Bíblia muito. Quem pode dizer glória a Deus? A Bíblia, eu vou ler muitos trechos com você, onde fica muito claro que Deus se importa com a dor dos seus filhos. Você sabia que Deus se importa com a sua dor? Você sabia que Deus se importa com você quando você está passando por um vale, quando você está passando por um tempo difícil? Isso é a mão da filosofia progressista desse mundo, em que só se ensina que você só em cima o tempo todo. Isso não é verdade. Deus, Ele quer nos trazer para uma situação melhor cada dia. Mas alguns dias nós estaremos como Davi, perguntando para a nossa alma: que tristeza é essa, alma? Será que você vai ficar triste para sempre? Será que nunca mais você vai se alegrar assim como ele? Então eu quero ler vários trechos da palavra hoje, que mostram como Deus, Ele se preocupa com as nossas dores. A ministração dessa noite é para você que talvez está passando um tempo de dor, um tempo de luto, de perda de alguém. Para você que está passando uma situação em que você se sente como Davi, e às vezes você está perguntando, ou até outras pessoas estão te perguntando: ué, mas você não é crente? Ué, mas você não tem Deus? Você viu o que falaram para Davi? As pessoas estão dizendo o tempo todo para ele o quê? E seu Deus, onde é que está? Por que você está passando isso? Se você tem Deus. E a gente vai ver que até nas situações mais difíceis o Senhor está conosco. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Vamos ler um trecho, Gênesis 37, versículo 34, diz assim: então Jacó rasgou suas vestes, e se cingiu, se vestiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Versículo 35, levantaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado, e disse, o que é que ele disse? Chorando descerei a meu filho, chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. O que aconteceu aqui? Jacó recebeu a notícia de que José era morto. Na verdade, José não estava morto. Ele tinha sido vendido como escravo pelos seus irmãos e estava no Egito. No entanto, para Jacó foi dito que José tinha sido morto. Então ele rasga as suas vestes e começa a lamentar. Uma curiosidade para você: nunca tinha sido feito isso até então, alguém de tristeza rasgar suas vestes e lamentar.
Isso virou um costume no povo judeu, porque o Jacó é um patriarca do povo de Israel. Então daí, depois de Jacó, toda vez que o povo judeu quer lamentar, eles rasgam as suas vestes e colocam cinzas. Foi uma atitude de Jacó para expressar a dor que ele estava sentindo. E ele disse aqui ainda: eu vou chorar a morte do meu filho até o dia da minha morte. Jacó falou: eu não quero ser consolado, eu quero ficar aqui, eu quero lamentar, me deixa chorar a morte do meu filho. Se você ler o decorrer da história, José depois se revela vivo, e aí a alegria de Jacó volta. Ele volta, ele fala: meu filho foi devolvido a mim. Pensou? Você já parou para pensar a sua vida, uma situação como essa? Você achar que teve uma perda e de repente não teve. Mas aí chega o fim da vida de Jacó. Ele já era idoso, e quem vai fazer um lamento agora é José. No mesmo livro de Gênesis, capítulo 49, vamos ler o 33. Diz assim: tendo Jacó acabado de dar determinação a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Pode passar. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Versículo 2. Ordenou José aos seus servos e aos que eram médicos que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Israel é Jacó aqui. Gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. Os egípcios o choraram 70 dias. Então Jacó falece. Então José vai viver o luto pelo seu pai. Irmãos, a nossa lei, os nossos costumes podem até dizer que um luto dura 5 dias, uma semana, né? Que é aí às vezes o que a pessoa consegue ficar afastado do seu trabalho. Mas a Bíblia está dizendo que José, quando perdeu seu pai Jacó, ele ficou de luto, lamentou por 40 dias. E ainda os amigos conhecidos de Jacó, os egípcios, lamentaram e ficaram de luto por 70 dias. Então, às vezes a gente fica se culpando: nossa, mas já era para eu estar melhor. Quando a gente perde alguém, a Bíblia está nos ensinando que nem sempre é aquilo que a gente vê aí no nosso dia a dia é que corresponde à Bíblia. Está dizendo que ele lamentou e ele chorou amargamente ali pelo seu pai. No mundo, né, irmãos? E no mundo, estou falando aqui do caso dele, que é um caso de dor extrema quando a gente perde alguém, mas tantas dores nós podemos viver, né? Jesus, ele disse o quê? Que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. E eu quero trazer para nós uma reflexão muito objetiva, e depois eu quero orar com você sobre o que nós podemos fazer quando as aflições chegarem até nós. O que a gente pode fazer, já que Jesus disse que teríamos aflições? Tem jeito de escapar, irmãos? Não tem. Nós viveremos dores, viveremos lutas, viveremos dificuldades. Nós estamos aqui hoje com irmãos da nossa igreja, né? E foi um número não comum de irmãos que tiveram perdas nos últimos 30, 40 dias. E o nosso papel aqui como igreja é abraçá-los e ajudá-los, porque um dia pode ser que serão eles que vão nos abraçar e nos ajudar. Nós teremos aflições, Jesus disse. Mas o que Jesus disse em seguida? Tenham o quê? Diga mais forte. O que tenham? Bom ânimo, porque Ele venceu. Não importa a dor que nós estamos vivendo, nós também vamos vencer. Põe a mão no teu coração. Declare isso: tenha bom ânimo. Se Jesus venceu, eu vou vencer. Declara isso mais uma vez para você. Diga ao teu coração, à tua alma: tenha bom ânimo. Se Jesus venceu, eu vou vencer. Você crê nisso? Então diz isso para alguém perto de você. O que fazemos quando as aflições chegarem? O que a gente faz? Primeira coisa: adoração e oração. Adoração e oração. Vamos ler 4 textos aqui. Salmo 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio. Lê comigo esse texto. Deus é o nosso refúgio e
socorro. Então Deus está presente na nossa vida só nos momentos de alegria? Não. Ele é um socorro presente nas tribulações. Quando eu estou em tribulações, eu tenho para quem pedir socorro. Quem tem para quem pedir socorro, diga glória a Deus. Isaías 43, versículo 1 e versículo 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Vamos fazer um exercício aqui. Diga comigo, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó, diga o seu nome, e que te formou, diga comigo, e que te formou, ó, diga o seu nome. Ele diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso aqui são figuras de situações, tribulações. Quando a Bíblia fala de muitas águas, quando a Bíblia fala de mar, geralmente são confusões, tribulações. Tanto que lá no Apocalipse você vê que os inimigos de Deus saem do mar. Aqui ele está dizendo, quando essas águas, essas tempestades vierem contra você, você não vai afogar, porque eu te remi e você é meu. Jesus, Deus está dizendo que em Jesus você é dele, não importa aquilo que você viver. Salmos 30, versículo 5, ele diz assim, porque não passa de um momento a sua ira, o teu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Há uma alegria preparada para você. Tem noites que duram mais de dias, mas uma coisa a Bíblia nos garante: amanhã, o amanhecer virá. Quem pode dizer glória a Deus? Irmãos, aproveita que você tem voz, dá glória a Deus, porque eu não estou podendo, então você dá glória a Deus aí para mim. Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, vamos ler comigo, e a paz de Deus, quando a gente estiver ansioso, preocupado, a Bíblia está dizendo que você não deve se desesperar, mas você deve levar a Deus em oração, adoração. Quando tudo estiver difícil, quando a dor chegar, você não perca esse caminho de chegar diante de Deus e se quebrantar, falar com Ele, apresentar a Ele a sua súplica. E aí o texto está nos prometendo que vai vir uma paz, uma paz. Deus é um Deus de paz. Uma paz não é qualquer, não é a paz, a ausência de guerra, não é a paz, a ausência de problema, mas é uma paz que ela não é compreensível, é uma paz que não faz nenhum sentido lógico. Ela vem e guarda o meu e o seu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda o seu coração. Quem pode dizer glória a Deus? Você sente a dor, você vive a luta, você vive o luto, você passa pela aflição, mas o teu coração não é atacado, a tua fé não é abalada, porque a paz de Deus, ela guarda teu coração e a tua mente. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Diga bem alto, Deus é um Deus de paz. Diga forte, Deus é um Deus de paz. Então
Então, orar e adorar. Segunda forma da gente passar pelas dores é pela presença do Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. Deixa eu adiantar um negócio para você. Tem alguém aqui que já está com saudade do jejum de 21 dias? Ô glória, tem gente que está aqui, ô glória, irmãos. Em agosto nós faremos mais um jejum de 21 dias. Prepara a sua vida. Deus pôs no meu coração para a gente jejuar com a igreja pelo menos 40 dias por ano. Então a gente divide, né? Mais 2 jejuns de 21. E nós vamos falar em agosto sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a força que nos mantém. O Espírito Santo é a pessoa que está conosco. Deus, quando a gente diz que Deus é conosco, é por meio do seu Espírito. Quantos entendem? Pode dizer glória a Deus? Abre para mim, coloca para mim João 14, de 1 a 3. Nós vamos ler, depois entender. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Vai comigo lá no 16 agora, no mesmo João 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, o que está escrito aí? Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o 17, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Qual que é o contexto dessa conversa de Jesus com os discípulos? Jesus estava preparando os seus discípulos para a morte dele, para o momento que brutalmente ele seria tirado da convivência dos discípulos. Irmãos, quando a gente lê sobre Jesus e o Espírito Santo dentro de nós, a gente consegue pensar o quão amável é Jesus. Jesus é maravilhoso. Que privilégio tiveram aqueles homens de andar com alguém como Jesus. Quantos concordam comigo? Você imagina você andar com alguém como Jesus, dia a dia, todo dia, encontrar, ouvir as suas palavras, ser ministrado por Ele, ser tocado por Ele, ser discernido por Ele. E de repente, depois de um tempo de convivência, de uma maneira brutal, Ele foi arrancado. Por 3 dias aqueles discípulos ficaram desesperados, frustrados, de luto, porque o amado do coração deles havia sido retirado. Então, quando ele estava conversando com os discípulos aqui, ele estava dizendo: não se preocupem, porque para onde eu vou preparar lugar para vocês. Mas até que vocês estejam lá comigo, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar um Consolador, o Espírito da verdade, e Ele habitará em vocês e estará com vocês. Quem pode dizer glória a Deus? Mas Jesus, assim como José, porque José é uma figura tipificada de Cristo, ressuscita. Você imagina a alegria daqueles discípulos em ver aquele que foi arrancado deles, a esperança que havia morrido, de repente ele está vivo, e ele começa a andar por mais alguns dias com eles, e ministrar, e ensinar, e direcionar, e aquela esperança renasce. Mas chega um momento em que Jesus, era necessário que ele fosse levado aos céus, e aí, daquele momento em diante, os discípulos não mais o veriam, até o dia que eles se encontrassem com Jesus. Então, ele estava dizendo aqui: vocês vão sentir a minha falta, vocês vão passar por dores e lutas e aflições, e isso realmente aconteceu na história, mas vocês não estarão sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai mandar o Espírito Santo para estar com vocês e ajudar vocês. Quantos entendem? Pode dizer glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele veio porque Jesus sabia que nós precisaríamos dele. Quando você estiver passando por lutas, dores, aflições, se lembra, conversa com o Espírito Santo. Ele é Consolador. Ele é aquele que te fortalece. Ele é aquele que te ajuda a sair de uma situação de trevas e te traz para a luz. Ele é aquele que te tira da mais profunda caverna. Como disse o salmista: para onde fugirei do teu Espírito?
Para onde fugirei do Senhor? Eu posso estar lá no mais profundo abismo, lá Ele me alcançará. Quem pode dizer glória a Deus por isso? O Espírito Santo está aí com você. Quem tem o Espírito Santo aí? Quantos têm o Espírito Santo? Pode dizer glória a Deus. Aleluia. Terceira e última coisa, para nós vivermos nos tempos difíceis, é lembrarmos e usufruirmos que nós temos uma família, a família de Deus. Abra comigo, coloca para mim, por favor. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, diz assim: porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. E o 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora vai lá comigo no 26, mesmo capítulo, versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos, o que está escrito? Sofrem com ele. E se um deles é honrado, isso aqui está difícil hoje em dia, irmãos, misericórdia. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram, regozijam, né? Hoje às vezes está mais difícil chorar com os que choram do que ricos que estão rindo, né? O povo às vezes, né, é uma vida de comparação muito complexa, né? Tem mais um aí? Era só esse? Não, o 27. Acabou? Eu li o 27? Eu não vi, né? Então põe. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros do seu corpo. O que o texto está dizendo? Que nós temos uma família, nós temos o corpo, a igreja de Jesus. E ele diz que se um membro sofre, então todos estão com ele. Esse é o projeto de Deus para a igreja de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Então nós não podemos ser indiferentes às dores e aflições daqueles que estão conosco. Nós não podemos ficar a par. Nós não podemos ficar assim: ah, não foi comigo, então eu não vou nem, quero nem saber. Não é assim. O texto está dizendo que nós somos membros uns dos outros, que se um sofre, todos sofrem. E olha o que aconteceu. Jesus, ele criou esse instrumento de cura chamado igreja. É um instrumento de cura. Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E se um membro do corpo sofre, todos sofrem. Mas assim como o nosso corpo trabalha, ouvi uma coisa interessantíssima. Ouvi uma médica falando essa semana, uma informação importante. Ela estava num lugar muito frio, muito gelado. Você vê quantas pessoas no frio, né, começam os problemas cardíacos. Já viu isso? Acontece muito. Ela estava falando: gente, quando você estiver com frio, aqueça suas mãos e os seus pés, porque quando a mão e o pé fica muito gelado, o corpo, a mente, né, cria uma defesa e entende que você vai perder a sua mão e o seu pé. Então o coração começa a trabalhar com sobrecarga para aquecer a mão e o pé. E se alguém tiver com alguma cardiopatia, nessa hora é que começa a aparecer os problemas. Não é o frio que causa o problema, é a situação do frio que revela se tem alguma coisa. Então olha para você ver, a mão começou a ficar gelada, o pé gelado, o coração, a mente trabalhando, o coração começa a trabalhar. Isso é corpo. Se tem alguém ficando frio, irmãos, nós temos que aquecer essa pessoa. Quem pode dizer glória a Deus? Se alguém está passando por luta, nós temos que ser a força para essa pessoa. Se a minha mão de cá se machucar, né, tem um irmão aí que machucou a mão, né, esses dias, a mão direita aí, o Jonathan. A mão esquerda tem que ajudar, não é? E se as duas machucar, tem que dar um jeito, tem que usar a mão do outro irmão para ajudar a gente. Então isso é corpo de Cristo. E aí, quero que coloque para mim em 2 Coríntios 1, versículo 3. Olha o que Paulo fala aqui. Bendito seja o Deus, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda o quê? Fala bem forte: consolação. Olha só, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Vamos seguir? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus.
Então, chega um momento na vida em que Deus traz conforto e consolo para nós. Por quê? Porque nós somos a última bolacha do pacote, como diz? Não, nós somos preciosos para Deus, mas Ele faz isso porque Ele está vendo um corpo, e a gente pode, por meio do consolo e conforto que nós recebemos, consolar e confortar aqueles que passarem por tribulações. Quem entende, diga glória a Deus por isso. Então a força, presta atenção nisso, a força daqueles que permaneceram firmes em Deus na hora da dor, ela é necessária para aqueles que estão passando pela dor e a tribulação agora. Entendeu isso? Amém? A força daqueles que permaneceram no Senhor, nas lutas, nas adversidades, ela é necessária para aqueles que estão passando por lutas e dores agora. E a força e consolo que aqueles que estão recebendo, que estão passando por lutas e dores, estão recebendo agora, ela vai ser uma força para que essas pessoas sejam força para aqueles que vão viver lutas e dores amanhã. Está entendido? Amém, irmãos? Entendeu o raciocínio? Então hoje se você está forte, até se você está fraco, Paulo diz: quando eu estou fraco é que eu estou forte, né? Você pode ser consolo para alguém, e a força que você vai dar para essa pessoa, se ela estiver ligada no corpo de Cristo, conectada à cabeça, não tem jeito, ela vai ser força para alguém amanhã. Quem pode dizer glória a Deus? Deus, Ele não desperdiça suas dores, elas nos aproximam de Deus. As nossas dores, irmãos, elas servem de força para as dores dos irmãos, mas, por isso que a gente diz aqui, não ande sozinho, esteja conectado. Você precisa estar conectado com pessoas da família de Deus, pessoas da igreja, nos grupos familiares, oportunidade que a gente tem de compartilhar a vida. Se você não participa de um grupo familiar, irmãos, você está desperdiçando uma grande oportunidade de experimentar o que a Bíblia está dizendo sobre corpo. Quando você entende, pode dizer amém. Se você não participa, a gente tem solução. O Ministério de Boas-Vindas te ajuda a encontrar um grupo para você. Estão aqui para isso. E Deus, Ele não desperdiça a dor de ninguém. Aquilo que a gente vive, eu sei, nós já vivemos isso, né, Yara? Nós já vivemos isso. Dores que nós vivemos, Deus já trouxe pessoas de muitos lugares para que nós sejamos instrumentos de cura. E eu sei que muitos aqui também sabem disso. As dores que você viveu e venceu, continue sendo um instrumento de cura, um instrumento de força na vida daquele que precisa. E você que está recebendo conforto, não fica só em você não, seja um agente de cura na vida daqueles que vão precisar. E assim a gente vai ser corpo de Cristo. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Mas nesse momento, como disse também que Deus não desperdiça as nossas dores, esse é um momento importantíssimo, em que você pode se privilegiar de uma garantia que a palavra dá. No momento de dor, no momento que o seu coração está quebrado, é a hora que Deus está mais perto de você. Sabia disso? Sabe por quê? Sabe como é que eu posso dizer isso? Está escrito na palavra, Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, o coração compungido, quebrado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus, quando vê um coração quebrado, a não ser que você não queira entregar o coração a Ele, mas se você apresenta o seu coração quebrado diante dEle, está dizendo que é uma oferta, um sacrifício que Ele não rejeita, Ele recebe. Então você pode aproveita esse momento de dor para estar mais perto de Deus. Aproveita esse momento de luta, esse momento de luto, esse momento de choro, para estar mais perto de Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Janete, você pode vir aqui para frente com a sua equipe, por favor, de oração, aqui na frente. Vou trazer uma direção que Deus me deu para essa reunião dessa noite.
Pode vir cá, Janete, Fabinho, Chile, vem cá. Quem tiver aí da oração, pode vir. Por favor, João Carlos, pastores, João Carlos, Natália. Pastor Denilson, você pode me ajudar? Chama a Adriana também. Nós vamos fazer uma oração aqui por algumas pessoas. Está com óleo aí, varô? Óleo ungido, pega lá. Isaías 61. Quero que você entenda a palavra dessa ministração, desse momento. Pastor Eurico, Silvio, se estiverem tranquilos, podem orar também, viu? Tem mais alguém aí que eu esqueci? Não, tá bom, já tem gente, bastante gente. Pastor Yara. Isaías 61. Qual que é a palavra desse momento aqui? Preste atenção. Leia aqui comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor fez o quê? Me ungiu. Pedi a Janete para pôr óleo na mão de todos esses irmãos aqui, para a gente orar. Pode fazer, pode colocar óleo na mão deles. Diga comigo, o Espírito está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Me ungiu para quê? Para pregar boas novas a quem? Quebrantados. Próximo. Enviou-me a curar os quebrantados de quê? Coração. E a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar quem? Todos os que choram. Quem tem o Espírito Santo? O Espírito está sobre mim para consolar os que choram. O Espírito está sobre mim para apregoar liberdade e vamos lá, e pôr sobre o que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quem pode dizer glória a Deus? Irmãos, nós estamos em família. Quantos concordam? Somos família do Senhor. Em família a gente não tem vergonha, viu? Aqui a gente tem liberdade uns com os outros, não tem constrangimento. Eu vou dar uma oportunidade para você que entende que precisa de uma ministração desse óleo de alegria, que está passando dores, aflições, lutas. Esses irmãos vão orar por você. São pessoas de Deus, chamadas pelo Senhor. Vão orar pela sua vida, a todos vocês. Mas eu quero, antes de convidar vocês, pedir para algumas pessoas específicas virem com prioridade. Quero que nem se constranjam, mas venham até aqui para a gente orar. Se a Cristiane está aqui, Cristiane e o Vinícius estão aqui. Cadê vocês? Estão aqui? Se tiver algum familiar, vocês vêm aqui, por favor. A Helena está aqui? Se a Helena estiver aqui, ela está aqui? Se tiver, pode vir aqui também. Eu não vi ela não, mas eu acho que ela ia vir. Maraísa, cadê a Maraísa? Vem cá. Maraísa também, a Laís vai estar aqui. Eu quero que a gente ore. Maraísa e a Laís perderam seu pai esses dias. A Cláudia, Josué, família. Eu quero que vocês venham aqui, irmãos, para que vocês recebam oração e a gente venha ministrar. Vem cá. A gente precisa abraçar esses irmãos. A gente precisa ser instrumentos de cura na vida deles. Eles tiveram perdas, mas o Senhor quer curar o coração deles. Nós precisamos, pode vir para cá. Nós precisamos abraçá-los. Nós precisamos ministrar. Nós não podemos fingir que a vida seguiu sem tocar na vida deles, sem ministrar na vida deles. Aqueles que eu chamei, que estão aqui, vem cá, Cláudia. Cláudia perdeu o irmão Marcelo também. André está aí, Josué. Esses irmãos, vocês comecem a orar por esses. E aí agora que a gente já chamou eles, assim que eu tenho conhecimento, todos vocês que quiserem receber oração, vocês vêm aqui na frente. Nós vamos ministrar uma música aqui. Você tem liberdade para receber essa oração, essa unção. Se Deus direcionar você para estar junto de alguém aqui, abraçar essas pessoas, sai do seu lugar, vem abraçar eles. Nós vamos declarar cura, óleo de alegria, restauração. A gente sabe que eles vão viver tempos difíceis, luto.
A gente não vai falar para eles fingir que não está em luto, mas o que nós queremos declarar é que há um óleo do Senhor sendo derramado sobre a vida deles. Há um óleo do Senhor sendo derramado sobre o coração deles. Vamos ministrar? Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia.
já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Continue adorando, levante as suas mãos, não se distraia. Seja a força do Senhor na vida desses irmãos. A presença do Espírito Santo está aqui. Levanta as mãos e adore ao Senhor, adore ao Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só Esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra Cante isso mais uma vez. Se o mar, Ele está conosco. Será que você pode levantar suas mãos e adorar a Jesus? Me traz
adoração, dá tempo, vem cá. És o meu dono, paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos dizer aleluia, aleluia. Vamos erguer nossas mãos e encher este lugar de adoração. Há um óleo do Senhor sendo derramado sobre nós. Óleo de cura, óleo de cura, óleo de alegria. Aleluia. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença. Declare isso de novo. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença, meu prazer. Tua presença, tua presença, meu prazer. Tua presença, tua presença, meu prazer. Tua presença. Declare isso, abre teus lábios, declare a Ele. Meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer. 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 Tua presença. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, Erga tuas mãos e diga que Ele é santo. Ele é santo, Ao som dos instrumentos, vamos dizer palavras de adoração ao Senhor. Abre a tua boca, abre os teus lábios, diga palavras que fluem do teu Espírito, ao Espírito Santo de Deus.
Adore a Ele, Ele está aqui, isso é culto a Ele. É adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao que cura os oprimidos, quebrantados. Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus de paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que não tem explicação. O Deus do óleo da alegria, óleo de alegria. Ele é santo, Ele é santo, 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 adorado, entronizado em meio aos louvores do seu povo. Ele é adorado. Eu estou aqui para te adorar. Eu vim para te adorar. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Não merecemos a tua presença, mas o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Senhor. O teu toque é aquilo que muda a nossa vida, muda o nosso interior. Que teu Espírito continue tocando em nosso coração. Damos liberdade para que o Senhor venha falar em nosso coração. Nós estamos aqui abrindo a nossa vida ao Senhor, dizendo que somos teus. Nossa vida é um altar ao Senhor. A nossa vida é um altar de adoração. Nós somos teus. Tu és maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, Jesus. Recebe a nossa adoração no culto dessa noite, Jesus. Nós somos teus, Jesus. Que teus filhos sejam abraçados pelo Senhor. Que no decorrer desses dias haja renovo do Senhor, vida do Senhor. Coisas que estão impedidas sejam desimpedidas pelo poder da tua palavra. Uma palavra que Ele manda, tudo muda. Uma palavra que Ele dá, tudo muda. Basta uma palavra. Pai, abençoa os teus filhos. Que essa seja uma semana de vitória. Derrama poder nos grupos familiares esta semana, Jesus. Que haja línguas repartidas como fogo, Senhor. Quando teus filhos começarem a orar, o teu Espírito, Pai, se agrade daquela reunião. E tenha liberdade, Senhor. Em cada encontro, em cada ministério, aviva a tua obra, Senhor. Aqueles que estão abatidos sejam levantados pelo óleo do Senhor. Nós profetizamos isso, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça do Senhor, a comunhão da família de Deus, promovida pelo Espírito Santo, seja com a gente, hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus.